a diversidade da graça. Vamos meditar essa noite em Efésios capítulo 4, do verso 7 até o verso 16. No trecho anterior, nós falamos a respeito da unidade, que vai do capítulo 4, verso 1 ao 6. Nessa noite nós vamos falar a respeito da diversidade. Então o capítulo 4 todo fala a respeito de unidade, que já vimos, e fala a respeito da diversidade, que é o que nós vamos ver hoje. Já foi orado com a graça de Deus, né? Nosso irmão orou pela mensagem, então já estamos confiantes que o Senhor nos conduzirá. Grande ideia: a diversidade de dons e liderança capacitadora dados por Cristo são essenciais para o crescimento saudável do corpo de Cristo. A diversidade de dons e liderança capacitadora dadas por Cristo são essenciais para o crescimento saudável do corpo de Cristo. No trecho anterior, conforme eu disse, o apóstolo Paulo falou a respeito da unidade da igreja, e nesse nós vamos ver a respeito da diversidade da graça de Deus e os resultados disso. E para isso, nós vamos ver em 4 maneiras como essa diversidade ela é expressa, do verso 7 até o verso 16, tá bom? Você pode seguir o esboço, depois, se você quiser, a gente pode dar uma maneira de compartilhar. Eu não tenho ainda o PDF, do esboço, mas a gente pode compartilhar. Vamos ver aí 4 maneiras como são expressas essa diversidade. A diversidade nos dons distribuídos, a diversidade nos líderes, servos, capacitadores, também a diversidade na graça doada e, por fim, a diversidade no crescimento do corpo de Cristo em amor. Vamos começar a ver a primeira expressão dessa diversidade. Acompanhe comigo. A diversidade na graça doada, verso 7. Aqui diz: mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. O que eu quero dizer a respeito de diversidade na graça doada? É o fato de que nos foi concedida, é o que está escrito aí, né? O verbo já mostra isso, foi concedido, ou seja, foi dado, algo que já aconteceu. E é interessante porque isso foi dado, conforme o texto diz aí, a cada um de nós. Ou seja, cada crente recebeu a graça. Que diz: a graça foi concedida a cada um de nós. Então, quando diz nós, isso inclui o próprio apóstolo Paulo. Ele está falando de todos os crentes. Então, aqui a gente já percebe que não existe crente que não recebeu graça. Nós vamos ver do que se trata essa graça. E é interessante que ele vai dizer conforme a medida do dom de Cristo. Então, esse conforme ele está dizendo que é em conformidade, da seguinte maneira, ele está colocando o modo. Então, cada crente, ou cada um de nós, recebeu graça na medida do dom de Cristo. Então, o dom é de Cristo, é Ele quem dá. O dom é um presente, não merecido, é um dom. E é Ele quem estipula a medida. Ou seja, o que isso quer dizer? Que cada crente recebe a graça de Deus como um dom de Cristo, segundo o critério que o próprio Senhor Jesus Cristo estabelece. Então é daí que nós podemos também tirar a ideia de que cada crente tem um dom. E nós vamos ver o que é isso, porque essa ideia de dom é algo que é muito difundido nas igrejas, mas tem muitas ideias esquisitas sobre isso aí. Tá bom? Não é só na questão de dom espiritual, não, tá bom? Tem outras pessoas que têm umas ideias estranhas a respeito do dom, que eu já vi no decorrer do tempo. Já escreveu até livros sobre dom. E tem gente que faz teste de dom. Alguém aqui já fez teste de dom? Tem igreja que faz teste de dom para descobrir qual o seu dom. Enfim, difícil, né? Como é que é isso aí? Mas acontece, tem igrejas que fazem. Mas uma coisa é certa: cada um de nós, ou seja, cada crente, recebeu, conforme a medida do dom de Cristo, a graça. E aí nós já começamos a ver o que? A diversidade. Porque Cristo dá a todos os filhos de Deus graça, mas de uma maneira diferente.
porque se espera que cada um cumpra um papel diferente, tenha desafios diferentes, situações diferentes. Então existe uma diversidade. No trecho anterior nós vimos a unidade, aqui nós vamos ver a diversidade. Então há uma diversidade da maneira como nós recebemos o dom de Cristo. Aqui não é salvação, aqui nós vamos ver uma graça capacitadora, uma graça que tem a finalidade de executar o crescimento do povo de Deus, espiritualmente, numericamente, qualitativamente, quantitativamente, enfim, um crescimento. E há uma diversidade. Então por isso que eu digo que aqui há uma diversidade na graça doada. Cada um de nós recebeu o dom capacitador da graça conforme a medida do dom de Cristo. Então isso implica o quê? Uma diversidade. E ao pensarmos nisso, já que Cristo dá a sua graça de maneira diversa para cada pessoa, é porque Ele espera de cada um de nós um serviço, um trabalho. Ele tem para cada um de nós uma missão. Você já parou para pensar que Cristo espera algo de você que Ele não espera de outra pessoa? É o que eu tenho dito para alguns. Olhando para a palavra de Deus, eu vejo que o critério que Deus vai usar para avaliar o nosso serviço é a nossa fidelidade e não os nossos resultados. Tudo bem que quando somos fiéis, temos algum tipo de resultado. Mas hoje vivemos num tempo em que geralmente as pessoas julgam se a pessoa é boa ou não com base nos resultados. E tem como você conseguir bons resultados usando recursos errados. Então nós somos julgados pela nossa fidelidade, não pelos resultados, né? Eu já ouvi, por exemplo, pastores que saíram da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, mas que quando são confrontados nos seus ensinos e no seu testemunho, eles dizem: mas Deus está comigo, Deus está abençoando essa obra, esse ano nós batizamos tantas e tantas pessoas. Então o que a pessoa está dizendo? Que tudo que ela está fazendo é validado pelo fato do número de pessoas que a igreja dela batiza. Isso não é um argumento válido, de forma alguma. Porque existem seitas que batizam pessoas também e nem por causa disso estão fazendo a vontade de Deus. Nós temos que usar o parâmetro bíblico. Então cada um de nós recebe uma graça diferente. Deus espera de cada um de nós um serviço diferente. Mas uma coisa é certa, cada um de nós também é chamado a servir. O texto que eu imagino que pode ser que esteja na sua mente agora é o dos talentos. Cada um de nós recebe um talento, né? O ponto ali é fidelidade. E também fidelidade em investir na obra de Deus. Então, essa maneira da expressão da graça é realmente muito evidente aqui nesse texto. Uma outra maneira que a gente consegue ver a diversidade também é do verso 8 a 10, que é a diversidade nos dons distribuídos. Aqui eu vou me deter um pouquinho mais de tempo, porque esse texto ele tem algumas nuances assim. Talvez você já leu ou não entendeu. Vou tentar te ajudar isso aí na explicação, tá bom? A diversidade nos dons distribuídos. Aqui nós temos que entender qual é o propósito da carta aos Efésios. Eu não vou ler agora, você pode ler durante a semana, tá bom? Se você quiser só abrir em Atos 19, 35 e acompanhar enquanto eu te explico, Atos 19, 35, isso pode te ajudar. No capítulo 19 de Atos, nós tomamos conhecimento, somos lembrados do contexto da cidade de Éfeso. O tempo que o apóstolo Paulo ficou lá foi muito desafiador, por uma série de questões. A cidade de Éfeso era uma cidade santuário. As pessoas que moravam naquela cidade, elas tinham um grande apreço por uma deusa chamada Diana, que aí em Atos 19 fala dela. Outros chamam de Artemis, mas era uma deusa pagã. E eles acreditavam que a imagem, a pedra que tinha nesse templo, tinha uma pedra nesse templo, ela tinha vindo do céu e tinha caído na cidade de Éfeso. E o fato desse meteoro ter vindo do céu e caído na cidade de Éfeso era um sinal dos deuses. Isso vai estar em Atos 19, depois você lê. Era um sinal dos deuses de que aquela cidade era a cidade escolhida
pela deusa Diana para ela habitar. E essa pedra, enfim, esse símbolo religioso que eles tinham, era um sinal de que aquela cidade era uma cidade abençoada, que aquela cidade era diferente de todas as outras. Então a presença daquele item lá fazia com que eles tivessem muito orgulho e que eles tivessem muita segurança nessa deusa. E isso causou muitos desafios para o apóstolo Paulo no tempo que ele ficou lá. Aí depois você pode ler Atos 19, você vai ver todo o embate, as dificuldades. Era uma cidade também repleta de pessoas que praticavam bruxaria, misticismo, ocultismo. Porque, queridos, idolatria e ocultismo quase sempre andam de mão dada. Então, era uma cidade espiritualmente muito desafiadora. A carta aos Efésios é uma carta na qual o apóstolo Paulo vai defender, de uma maneira mais implícita, o fato de que só Jesus Cristo é soberano. Ele é de fato o Deus verdadeiro. E até a maneira como ele coloca isso denota a Trindade. Capítulo 1 a gente viu, vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito. Vai fechar o capítulo 6, de certa forma se referindo à Trindade também. Mas o foco é a pessoa de Cristo. Então a carta aos Efésios, ela tem essa finalidade de mostrar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Somente Ele é Deus, somente Ele tem autoridade e somente Ele é soberano. Jesus é o Senhor, não Diana. Jesus é Deus, não Diana. Esse é o pano de fundo por trás da carta. E com base nisso, vai fazer bastante sentido o que vai ser dito aqui nesse verso. É por isso que eu estou explicando isso agora. Olha o que ele diz a partir do verso 8. Por isso foi dito. O que isso quer dizer? A afirmação que ele fez no 7, ele vai fazer um comentário no 8. Tá bom? Então agora ele vai fazer uma citação. Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Da onde o apóstolo Paulo tirou isso? Vou ler de novo. Dá uma olhada aí na sua Bíblia enquanto eu leio. Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Da onde que o apóstolo Paulo tirou isso? Ele tirou isso de Salmo 68, 18. Se você quiser abrir lá, Salmo 68, 18. Aqui, nesse salmo, o salmista apresenta Deus como um rei poderoso e vitorioso sobre os seus inimigos. E o que os reis da época faziam naquele tempo é, quando eles venciam um povo inimigo, eles pegavam aquelas riquezas que eles conquistaram e eles davam como presentes para os seus súditos ou para aqueles que os apoiaram nas lutas, nas batalhas. Então Deus é apresentado como aquele que dá os seus inimigos como presentes. Olha o que diz aí: quando subistes ao alto, levando teus cativos, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então o que esse verso está dizendo? Que Deus venceu seus inimigos e Ele deu seus inimigos como presente ao seu povo. Entende? Então o Salmo 68, 18 está descrevendo Deus como um rei poderoso que vence nas batalhas, e aqueles que Ele vence, Ele dá estas pessoas vencidas como um tipo de dote, um presente para o seu povo. Isso acontecia na antiguidade. Os imperadores romanos, por exemplo, entravam em Roma marchando com seus exércitos. Geralmente eles levavam junto consigo os cativos dos povos que eles venciam. E esses cativos eles desfilavam diante do povo para mostrar que aquele general, aquele imperador venceu de uma maneira gloriosa os seus inimigos. Era uma prática da antiguidade. Para a gente é estranho, porque não tem tanto isso. É daí que saiu a base das marchas militares que ainda existem hoje, tá bom? Então tem um fundo histórico para isso. Mas a ideia aqui de Salmo 68, 18 é demonstrar Deus como um rei poderoso que vence as batalhas, ok? O apóstolo Paulo então faz uma alusão a esse verso de Salmo 68, 18 lá em Efésios 4, 8. Volta lá. Quando ele diz: subindo para o alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então ele está falando o quê? Que Cristo subiu para o alto. Aqui uma alusão ao quê? A gente vai ver no verso 9 e 10 a sua ascensão.
depois que ele desfruta a ressurreição, né? Ele é ressurreto, a sua ascensão. E ao fazer isso, ele leva cativo o cativeiro. Eu já vi muitos comentários a respeito desse verso. Tem pessoas que usam esse verso até para defender arrebatamento da igreja. Eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que é forçar um pouco. Esse texto não fala disso, né? Outros falam que Jesus levou o inferno com ele, enfim. Algumas interpretações estranhas. Mas a ideia aqui é que Jesus venceu. Por meio da sua morte e ressurreição, ele venceu. E quando ele venceu, ele vai dar o quê? Dons aos homens. Dons aos homens. A gente vai ver o que são esses dons, tá? O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Verso 9. Então aqui ele vai fazer um comentário da citação. É uma pergunta. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Essa expressão, as partes mais baixas da terra, também é uma expressão difícil. As três principais interpretações que têm sido dadas aqui é: descer às partes mais baixas da terra, ou é a encarnação, Cristo estava nos céus, ele se fez homem, e quando ele se faz homem, ele toma, né, a carne, então ele desce esse mundo, então desceu às partes mais baixas, é a sua encarnação. Outros acreditam que se trata do inferno, o Hades, né? Faz até referência àquele texto lá da carta de Pedro, quando diz que ele pregou, né, aqueles do tempo de Noé, enfim, são textos difíceis. Tem um princípio na Bíblia, isso é importante você guardar. Você nunca interpreta versos obscuros com versos obscuros. Tanto que o que eu fiz, eu fui lá para Salmo 68, 18, que é um texto um pouco mais claro de entender. Porque tem textos na Bíblia que são muito desafiadores. Então você não pega versos estranhos, que é difícil, interpreta eles com outros textos. Esse texto de Pedro é muito difícil. A gente não sabe do que se trata muito claramente. Então alguns acreditam que faz referência ao inferno. E por último, a ideia da sepultura. Desceu às partes mais baixas da terra, no sentido da parte da terra que é baixa. Sepultura. O texto não é claro em relação do que se trata. Esse desceu às partes mais baixas da terra. Por isso que tem visões diferentes. Mas a gente consegue tirar um princípio, eu acho que básico aqui, para não ficar sem entender nada. A ideia é que, de alguma forma, ele desceu até uma determinada condição e ao vencer ele sobe. Esse é o ponto, porque o foco aqui não é o descer, o foco aqui é o subir. O foco desse texto não está sobre o descer. O descer aqui só está explicando. O foco aqui está no subir, esse ascender. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Então o ponto aqui é que ele veio. Essa é a melhor explicação que eu já vi desse texto. Eu acho ela bem equilibrada. Ele veio, ele lutou contra os seus inimigos, ele venceu, e ao vencer ele subiu. E quando ele subiu, conforme é dito aí, ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles que estavam aprisionados como inimigos dele, ele liberta e traz com ele. E nós sabemos que são aqueles que são redimidos por Cristo. Ele traz esses com ele. E ao fazer isso, diz o verso 8, ele deu dons aos homens. Aí fica a pergunta: que dons são esses do verso 8? O que ele deu aos homens? E aí que começa a dificuldade, porque tem gente que acha que é dom espiritual, falar em línguas, profetizar, coisas assim. Outros acham que são outros dons, enfim. Eu creio que o próprio texto nos responde essa pergunta. Dá uma olhada no verso 11. O próprio texto nos ajuda. Olha o que diz aí. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Ou seja, os dons aqui não são habilidades. Os dons aqui são pessoas. Porque ele designa uns, ele dá. A ideia é de dar, ele dá. Mas ele não dá habilidades, ele dá pessoas que vão exercer determinadas funções. Então por isso que o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte: o que nós vemos a respeito desses dons é que ele dá crentes dom, vamos colocar assim, né, entre aspas, crentes que têm uma função como se fosse de um dom de Deus, um presente de Deus. Para quem? Para a igreja, para o seu povo.
Porque Salmo 68, 18, ele é aplicado à pessoa de Cristo. Porque quem que foi que desceu e quem que foi que subiu? Foi Jesus. Foi ele que desceu e foi ele que subiu. Se foi ele que desceu e foi ele que subiu, então foi ele quem deu. Se ele quem deu, quem é que dá isso para a igreja? Cristo. Então Cristo é quem dá essas pessoas que são como presentes para a igreja. Crentes dom, são pessoas que Deus dá para a igreja. Tá bom? Pastor, mas o que isso daí tem a ver, pastor? Não estou entendendo. Você vai entender. Aqui nós vemos uma diversidade nos dons distribuídos, ou seja, existem pessoas diferentes, com habilidades diferentes, visando alvos diferentes. E aqui nós vemos uma diversidade. Então, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo aqui? Porque Cristo venceu, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele triunfou, porque Ele é de fato o verdadeiro Deus, não Diana, não os deuses desse século. É Ele quem abençoa a sua igreja, é Ele quem capacita o seu povo, é Ele quem triunfou, e por causa disso Ele presenteia com sua graça o seu povo. Volta lá para o verso 7. O que diz, conforme nós lemos? A graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. É Ele quem dá o dom, é Ele quem dá da sua graça. E essa graça vai culminar em pessoas que Ele dá para abençoar o seu povo. Só pode existir pessoas que são instrumentos da graça de Deus, porque Cristo venceu, Ele triunfou. Por isso, nós podemos ser abençoados por Ele. Se nós nos lembrarmos do trecho anterior, que vai do verso 1 ao 6, quando ele está falando a respeito de unidade, de como nós temos que suportar uns aos outros com mansidão, com amor, com compaixão, porque há só um corpo, uma só fé, um só Espírito. Ele está falando a respeito de como a igreja está unida, mas também de como a igreja é servida na diversidade da sua graça. A igreja é uma só, mas a manifestação da graça de Deus, ela é multiforme, ela é diversificada, ela é variada, porque o nosso Deus é sábio. E nós podemos ver isso na sua criação. Nós vemos flores diferentes, paisagens diferentes, animais diferentes, estrelas diferentes. Há uma grande diversidade, e a beleza está nessa diversidade. Nós vemos a sabedoria de Deus expressa nessa diversidade. Então cada rostinho é a expressão da graça de Deus e dessa diversidade, de como Ele mostra essa sabedoria. Mas no meio dessa diversidade há uma unidade. Se você for parar para pensar no próprio casamento, é a união de um homem e de uma mulher, e a partir dessa diversidade é uma unidade, porque ambos têm imagem e semelhança de Cristo. Eles espelham a Trindade, demonstram a beleza dessa diversidade e unidade. O nosso Deus é um Deus sábio, que trabalha sempre com unidade e diversidade. E aqui nós vemos a unidade da igreja e também vemos a sua diversidade. Cristo Jesus manifesta a sua graça de uma maneira diferente. E isso nos faz, irmãos, a pensar a respeito, aplicação. Diante dos versos 7 a 10, eu gostaria que você se perguntasse: como a verdade que Cristo triunfou pode me motivar a acolher a sua graça? Cristo triunfou, Ele nos deu da sua graça de uma maneira diversa, demonstrando a sua sabedoria. Como é que eu posso acolher isso? Acho que uma das primeiras maneiras é crendo, entendendo que você tem um papel singular nos planos de Deus, papel diferenciado. E diante de Deus, o meu não é mais importante que o seu, nem o seu é mais importante que o meu. Aqui nós vemos a base da doutrina do sacerdócio de todos os santos, porque aqui ele não diz que a graça foi dada para os pastores, ou foi dada para os homens, foi dada para as mulheres, foi dada para os jovens, para os idosos, para as crianças. Não, todos os crentes. Então todos os crentes recebem essa graça, recebem esse dom de uma maneira diferente. Então cada um de nós tem um papel a cumprir na obra de Deus. Isso é importante. Faça o que Deus coloca nas suas mãos,
Como diante da vitória de Cristo posso compreender o papel da consagração na igreja? Se eu entendo que eu tenho um papel diferente, único, singular, eu começo a pensar a respeito do que é a consagração, né? Então, o pastor, ele não é mais importante do que os membros. O pastor cumpre um papel, sendo um dom que Deus deu. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, pode ter um papel diferente e extremamente importante no reino, relevante, que não é o meu, mas é o seu. Então você tem que pensar nisso, porque Deus manifestou a graça dele na minha vida e manifestou a graça dele na sua vida de uma maneira diferente, diversa, mas a fim de que nós crescêssemos. Eu acho, meus irmãos, que a chave para isso, para entender isso aí, é entender o que é crescimento saudável da igreja. A igreja, ela cresce de maneira saudável em unidade e diversidade. E aí nós já partimos aí para a terceira maneira como expressa a diversidade nesse texto: a diversidade nos líderes servos capacitadores. A diversidade nos líderes servos capacitadores. Vamos dar uma olhada então, a partir do verso 11 diz: e ele designou uns. Aqui é interessante, século 21 está como apóstolos. Eu gostaria de sugerir você, isso vai te ajudar a ler melhor esse verso, apesar que as traduções não fazem isso, mas a maneira como a palavra aparece aqui é passível de ser lida dessa maneira. Você vai ler assim, e ele designou uns para ser como apóstolos, outros para ser como profetas, outros para ser como evangelistas, porque ele deu essas pessoas para ser, é um alvo, um propósito, ok? Ele deu essas pessoas. Existe uma longa discussão se essas pessoas que exercem essas funções ainda existem. Eu creio que algumas não existem mais, tá bom? Não vou me ater a isso, porque isso seria uma pregação à parte. Mas apóstolos, eu já falei apóstolo bom, apóstolo morto, né? Então, os apóstolos não mais. Profetas também têm uma finalidade específica no Novo Testamento. Eu sei que tem igrejas que ensinam diferente. Evangelistas hoje seria algo muito parecido com os nossos missionários, mas também há a possibilidade de evangelistas ser os que escreveram o evangelho, mas vamos partir do pressuposto que seriam como os missionários. E por fim, pastores e mestres. Aqui é interessante notar que não são 5, tá? São 4, porque pastores e mestres se referem ao mesmo grupo de pessoas. É quem pastoreia e ensina, é a mesma pessoa, não é pastores e mestres. No passado tinham pessoas que diziam que alguns são chamados para pastorear, outros para ser teólogo. Não, o pastor, ele é um mestre, e o mestre, em tese, deve ser um pastor. Essas coisas devem andar juntas nessa pessoa. Por isso que, conforme 1 Timóteo capítulo 3 diz, o pastor, ele precisa ser apto a ensinar. É uma das características do pastor. Se a pessoa não gosta de estudar, se a pessoa não gosta de ensinar, vá fazer outra coisa no meio do povo de Deus. Pastorear não dá, tá bom? Porque para ser pastor tem que ser apto a essas coisas. Tem que ser apto. E é o critério que a própria palavra de Deus coloca. Então, o que a gente vê aqui, meus irmãos, é que Cristo, vitorioso, ele deu crentes dotados, ou dotes, ou presentes, dons, crentes dons, para serem o que é descrito. São 4. E qual é a finalidade desses crentes dons? O que é um dote, você sabe? Dote é uma prática antiga em que uma pessoa dava algo para outra. Isso era usado em casamento, era usado em alianças. Então é quando você vai dar algo valioso para outro. Deus nos deu dotes, e esses dotes são crentes, são pessoas. Aqui no texto são pessoas, são homens. E para que ele deu isso? Verso 12, olha aí na sua Bíblia. Aqui no século 21 aparece tendo em vista. O que quer dizer tendo em vista? Com a finalidade, com um propósito, com um alvo. Qual alvo? Qual a finalidade de Deus dar a esses homens dons para o seu povo? Eu quero ressaltar 3, e você vai encontrar no texto aí comigo. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos, verso 12. Então, essas pessoas, elas foram dadas como um presente à igreja
para que a igreja seja aperfeiçoada. Elas não são dadas para a igreja com outro propósito. Um outro propósito que elas são dadas, verso 13, a unidade da fé. Olha aí. Então eu disse o verso 12 que diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Verso 13: até que todos, ou seja, toda a igreja, cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é unidade só no crer, é unidade no ser. Todos sejamos como Cristo, porque essa é a própria ideia de aperfeiçoamento. Se todos nós chegamos à perfeição, então todos nós estaremos nesse patamar, nessa condição. A unidade aqui não é só crer nas mesmas coisas, é ser a mesma coisa, Jesus Cristo. Então, primeiro motivo para que existam esses homens, aperfeiçoamento dos santos. Segundo motivo, a unidade da fé, no ser, não apenas do crer, mas no ser. E qual o terceiro? Crescimento em Cristo, verso 15. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, sem inconstância e imaturidade. Ou seja, crescimento em Cristo, sem inconstância e imaturidade. Aonde que está inconstância e imaturidade? Verso 14, acompanhe comigo. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então vamos recapitular? Porque é que Deus dá a esses homens dons à igreja? Para aperfeiçoamento dos santos, verso 12, para a unidade da fé no crer e no ser, verso 13, e crescimento em Cristo, verso 15, sem constância e maturidade, verso 14. E nesse sentido, apesar de haver uma discussão a respeito de se todas essas funções ainda existem na igreja, uma delas é certa que existe, que são os pastores. Porque o próprio Novo Testamento mostra que há. E nós também sabemos. Então isso nos faz pensar a respeito qual é a função de um pastor. Isso nos ajuda. Quando uma igreja vai escolher um pastor para pastoreá-la, muitas das vezes ela toma decisões com base no jeito da pessoa, indicações de outras pessoas, sua necessidade. Tem igrejas que acabam pegando pastor porque está precisando de um pastor. Não foi o caso aqui, mas tem lugares que fazem isso. Mas não são critérios bíblicos. Pastor é legal, pastor dá risada, pastor conta piada, a esposa do pastor toca. Tem essas coisas aí, sabia? Porque os pastores, eles não foram dados para essa finalidade, apesar de alguns lugares quererem. Não foram. O texto dizendo que não foi. Existem finalidades muito claras e específicas para o pastor na igreja. E aí, eu gostaria de fazer você refletir, a partir do verso 11 ao 15, 3 perguntas que eu quero deixar com você. Primeiro, para que a igreja quer um pastor? Que nós vimos que são esses 3 motivos no texto. É o motivo pelo qual você quer um pastor? Porque às vezes a pessoa está na igreja e o pastor também está, e a igreja tem um pastor, mas o pastor não é presente na vida dela. Então, para que é que você quer um pastor na igreja? Para quê? Para um líder na igreja que tem líderes. Segunda pergunta: para que eu quero um pastor na minha vida? Para que eu quero ter um pastor? Por que eu quero ter um pastor? Para ouvir pregação? A pregação faz parte do pastoreio, mas esse não é o alvo necessariamente. O pastoreio, por meio da pregação, é uma das maneiras como ele acontece. Mas às vezes as igrejas julgam os pastores pela sua pregação. Isso é uma maneira limitada de avaliar o que é um pastor. Sabia? Aquele pastor prega bem, ele é simpático. O
o culto dele é gostoso. Isso são critérios humanos de avaliar o ministério pastoral. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos avaliando o quê? Os homens, dons que Deus dá à igreja. Correto? Então o texto diz que Deus dá homens como dons, como dotes a seu povo, para abençoá-lo. E nisso há um pastor. E Deus dá esse dom, essa pessoa, com esse alvo. Será que é o mesmo que eu tenho? Por que essa igreja quer ter um pastor? Estamos avaliando a partir desse texto. Qual a finalidade de um pastor? Para que serve um pastor? É para aperfeiçoamento dos santos? É para o crescimento na unidade da fé? É para o crescimento em Cristo, deixando a inconstância e a imaturidade espiritual? Eu quero um pastor para isso, porque é para isso que ele serve. Na Bíblia é para isso. As pessoas podem ter os motivos que quiserem para ter um pastor. O que eu estou fazendo agora é trazer você para o texto e a partir do texto fazer você pensar para o que é que você quer um pastor. E coletivamente toda a igreja, para que essa igreja quer um pastor? Qual a expectativa que você tem em relação a isso? Ou os líderes que surgirem, já estão surgindo nessa igreja, para que essa igreja precisa de líder? Para os ministérios acontecerem? Mas para que o ministério tem que acontecer? Por que tem que ter ministério? Porque tem que ter, porque toda igreja tem louvor, porque toda igreja tem ministério de recepção, porque toda igreja tem ministério de mídia, porque toda igreja tem ministério de jovem. Onde está isso na Bíblia? Que toda igreja tem que ter isso. Não, é porque a gente quer ter. Perfeito. Então se é isso, então vamos colocar cada coisa no seu lugar. É porque a gente quer. Ok. Então fala assim, a gente quer e não a Bíblia quer. Ou não Deus quer, não Deus determinou. Porque aí a gente tem que começar a entender se a gente quer a igreja do jeito que a gente quer ou se a gente quer a igreja do jeito que Deus quer. Porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Ou a igreja do jeito de Deus ou a igreja do nosso jeito. E tem muito lugar que a igreja é do jeito das pessoas. E nós vamos ver as consequências disso, que são destruidoras. Eu posso dizer para você a partir do texto que as consequências de você ter uma igreja fora dos padrões de Deus é a devastação espiritual daquela igreja, seja a curto, médio ou longo prazo. Nós precisamos ser igreja segundo os critérios de Deus. E nós vamos ver também quais são as consequências de decidir não crescer e não amadurecer. Traz consequências também. Mas aí eu quero deixar essas perguntas. O que significa, terceira pergunta, o que significa ser pastoreável? Já parou para pensar nessa pergunta? Você que está chegando há algum tempo, está fazendo parte da igreja, está participando dos cursos, está ouvindo a palavra de Deus, ou você que já caminha algum tempo, já é nas igrejas, enfim, está aí com a gente. O que significa ser pastoreável? A partir desse texto, que eu estou pedindo para você refletir, a partir do verso 11 ao 15. É para responder com base no texto. O que significa ser pastoreável? Eu vou te dar uma dica. Os 3 motivos pelos quais o pastor existe. Você quer um pastor para esses motivos? Por esses motivos? Se você quer, então, portanto, você é uma pessoa pastoreável, porque você quer ser pastoreado segundo os critérios da palavra de Deus. O pastor, ele existe para essa finalidade e você quer essa finalidade. Você tem um pastor, então, portanto, olha que legal, as coisas casam, ok? Vamos caminhar nisso. Agora, se as pessoas querem um pastor para ter culto, para ter quem prega, para ter alguém que ora com você, para estar aqui coordenando as atividades da igreja, esses não são os motivos pelos quais Deus deu pastores à igreja. Estão me entendendo? Deus não deu pastores à igreja para isso. Apesar de que muitas igrejas querem isso de seus pastores. É que prega bem, que seja simpático, que esteja presente. E eu não estou dizendo que o pastor tem que ser antipático, longe disso. Ele tem que ter o caráter de Cristo, tem que ser uma pessoa graciosa, amorosa. Às vezes é desafiador, mas mesmo assim é o que tem que ser, correto? Não estou dizendo nada disso. O pastor continua a ter o caráter de Cristo. Mas não é essa a finalidade. Não é essa. O pastor, ele tem a função aqui em Efésios 4 muito parecida com a de um treinador que capacita o time a vencer, a ganhar passar, transpor os desafios, a crescer, a amadurecer.
Muito parecido, né, também com essa visão de um cuidador de um jardim que faz com que aquele organismo cresça. O pastor não tem que ser animador de salão, não tem que ser comunicador, piadista, bom de microfone, porque muitas das vezes esses que são critérios aí fora. Sabe, pastor stand-up comedy, essas coisas, e infelizmente é o que é muito presente nas igrejas evangélicas. Isso está errado. Isso está errado. Porque existe a expectativa de Deus de que eu e você amadureçamos na nossa caminhada espiritual. O pastor está aí para isso, para fazer correções de rota, para mostrar situações que precisam ser mudadas, desafiar o nosso coração, estar presente, nos edificando, animando, ensinando, nos exortando. Se você é uma pessoa que não quer passar por correção instrutiva, não é correção para te destruir, é correção para te ajudar a crescer. Você não quer fazer isso, você não é pastoreável. Segundo o texto. Precisa se arrepender disso e mudar de perspectiva, porque está errado. A finalidade para a qual o pastor é dado para a igreja está estabelecida no texto. E muitas das vezes a gente perde isso de vista. Para que a igreja quer um pastor? Por que eu quero um pastor? Porque os pastores são presentes de Deus para o seu povo. A gente tem que encarar dessa maneira. Tudo bem que eu sou um pacote meio sem alça, mas ainda assim eu sou um pacotinho que Deus deu para vocês, tá bom? É o que o texto diz. Os pastores são presentes de Deus para a igreja. É o que o texto diz. O alvo do pastor, se você quiser anotar, isso é importante. O alvo do pastor é capacitar a igreja para seu crescimento, amadurecimento e firmeza espiritual, e não ser um celebrante de atividades religiosas. Senão a gente vira padre, celebrando missa aqui para o povo. E ó, assim, um parêntese: se essa é a sua perspectiva, e se algum dia eu descobrir que é a perspectiva dessa igreja, eu quero dizer bem claro para vocês, amando todos vocês diante de Deus, com muito temor no coração, não falo isso com raiva nem ódio, mas eu não tenho como pastorear essa igreja, porque não é o meu propósito ministério. Pode até ser que a igreja encontre outra pessoa, mas o meu não é. Isso eu garanto para você. Não é. O propósito do ministério que está estabelecido aqui: investir em vidas e capacitar vidas. É o que eu disse, ó: crescimento, amadurecimento e firmeza. Esse é meu alvo. Eu estou aqui para capacitar pessoas, não para celebrar cultos. Os cultos são importantes, sabe disso, faz parte da vida da igreja, mas eu não estou aqui para isso. Se a perspectiva da igreja é essa, a minha e a da igreja está totalmente destoada. Não dá para caminhar junto. São convicções diferentes, né? Então isso tem que ficar muito claro. Muito, muito, muito claro. E se algum dia Deus te levar para uma igreja, tenha isso em mente. E se você vê que o pastor dessa igreja não está caminhando nisso, fique esperto. Fique esperto. A diversidade dos líderes servos capacitadores. E por último, nós vemos aqui a diversidade manifesta, verso 15 a 16, na diversidade no crescimento do corpo de Cristo em amor. A diversidade no crescimento do corpo de Cristo em amor. Aqui nós vemos essa expressão em amor aparecer 3 vezes. Verso 2, que a gente não vai ler, mas vai falar em amor. Verso 15, quando fala a respeito disso, né? Para a edificação de si mesmo no amor. Verso 15, seguindo a verdade em amor. E verso 16, para a edificação de si mesmo no amor. Então o que demonstra? A unidade. O amor é a base dessa unidade. Nós vemos também a expressão medida, apesar que as traduções não colocam, mas aparece 3 vezes também. Verso 7, 13 e 16. No verso 7, falando a respeito dessa capacitação, a medida do dom de Cristo, ou seja, a maneira, a medição, a forma, a separação, como Cristo separa esse dom gracioso para cada pessoa. E abençoa cada pessoa de uma maneira diferente para essa capacitação. Tá bom? Nós vemos também no verso 13, quando ele fala que todos nós precisamos estar à medida da estatura da plenitude de Cristo, falando a respeito, né, desse alvo de ser como Cristo.
E verso 13 a respeito do crescimento adequado. Quando a gente vai ler aí, segundo a correta atuação de cada parte. Esse segundo correta atuação é a medida. Ou seja, cada pessoa tem um papel na igreja. Quando cada um cumpre o seu papel, a igreja cresce. Entendeu? Então, essa medida é repetida 3 vezes para mostrar essa adequação. É Deus quem efetua esse crescimento por meio dos dons graciosos que Ele dá, a fim de que o corpo cresça. E essa expressão medida mostra isso. Então, ou seja, o crescimento se dá numa medida correta. Ou seja, a igreja ela tem um jeito certo de crescer, não é do nosso jeito. E isso nos mostra o abismo espiritual que estão muitas igrejas quando elas começam a adotar estratégias humanas para poder fazer crescer. Tem o jeito de Deus da igreja crescer e o jeito humano. Tem o jeito de Deus e o jeito do homem. E aqui nós sabemos que é o de Deus. Então, se você discorda do jeito de Deus, você invariavelmente vai cair no crescimento do jeito do homem. E isso aí não é bom, não. O crescimento truncado, ou seja, desencaixado, desordenado, fora da medida, ele ocorre quando alguém não permite que os seus próprios dons ou os dons dos outros funcionem. Cada pessoa tem um papel a desempenhar no corpo. Se você não cumpre o seu papel, ou se você atrapalha alguém a fazê-lo, você faz com que o crescimento fique mal colocado, desencaixado, desordenado. Isso cria problema. Paulo enfatizou o crescimento do corpo, não o crescimento individual. Isso é interessante nesse texto. Aqui não está falando da pessoa, está falando do corpo. Ou seja, cada indivíduo contribui para esse crescimento unificado ao permitir que o seu ou os seus dons específicos funcionem. Então, quando cada um de nós cumpre o seu papel determinado à medida de Deus, o corpo cresce. Simples. Porque o corpo é um organismo. Algumas aplicações aí nós já vamos encerrar. Diante do verso 15 a 16, algumas perguntas que eu quero deixar com vocês. E vai estar aí, tá bom? Você vai poder anotar. Qual o custo da inatividade e maturidade da igreja? A igreja não faz o que precisa fazer ou imatura, não cresce. Um corpo espiritual doente e defeituoso. A igreja adoece. Qual o custo da inatividade e imaturidade para a igreja? E esse que é um grande desafio que a gente viu na viagem missionária. Uma igreja ainda fragilizada, com muitos desafios, com falta de liderança capacitada para poder enfrentar uns desafios tremendos. Meus irmãos, o pastor que esteve comigo passou em Barcelona. Ele falou que nunca viu tanta gente entregue à imoralidade num lugar só. A impressão dele foi Sodoma e Gomorra rediviva na terra. Não é só lá, tem muitos outros lugares, inclusive Portugal tem isso também. A gente pode testemunhar algumas coisas bem esquisitas. É um lugar desafiador. Nós ainda não chegamos nesse ponto aqui, estamos caminhando para isso, mas ainda não chegamos. Lá já avançou muito, mas muito, não é pouco não. Como é que você está numa igreja, investir em vidas, num lugar tão hostil à palavra de Deus, a igreja? A impressão que Dário me disse é que esses lugares eles estão com o punho cerrado contra Deus. Não são pessoas que são indiferentes a Deus, são pessoas que são inimigas de Deus. É diferente. Eu estou aqui para me opor à palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus diz, eu quero fazer o contrário. É esse tipo de ambiente. E se a igreja ela é fragilizada, ela tem poucas pessoas fortes o suficiente para enfrentar os desafios. Você imaginou que sofrimento é? Como é difícil, né? Crianças também. Que desafio, ore. Muito. Para a gente já é, imagina para eles. Qual o custo de uma atitude individualista para a igreja? Ela não cresce do modo sadio. Eu vou crescer do meu jeito, na minha hora, na minha maneira, e eu que determino. A igreja não está aqui para oprimir as pessoas, mas nós temos que ter o quê? Uma unidade, uma participação, parceria, cooperação. Eu tenho que entender que quando eu deixo de amadurecer espiritualmente, isso traz consequências para o corpo de Cristo. Traz consequências. Eu quero agora usar um exemplo
Assim, primeiro, o exemplo que eu vou dar é bom já explicar porque é aquele negócio. Uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa entender. E às vezes as pessoas entendem o que elas querem. Então é bom você já explicar antes. Ok? Porque eu creio que a analogia cabe nesse texto, é uma analogia importante. Tá bom? Então não estou me referindo a uma pessoa específica, estou falando de maneira geral, mas eu acho que é uma boa analogia para a gente pensar as consequências de uma igreja que não está crescendo de uma maneira saudável. O que eu quero dizer a respeito de tumor ou tecido? Aí tem uma pergunta que vai ser colocada aí. Você sabe a diferença entre um tumor e um tecido saudável? O que é o tecido saudável? O tecido saudável é o tecido dos nossos órgãos. Então pensa assim, você tem um fígado, o seu fígado tem um tecido, aula de biologia, né? Você tem um tecido, é aquele tecido específico do fígado, ele foi projetado para funcionar daquele jeito. Então cada célula do fígado está no lugarzinho certinho para fazer o que uma célula de fígado tem que fazer. Quando elas estão lá bonitinhas, certinhas, e você come alguma coisa mais pesada, o fígado vai funcionar lá, vai ajudar na digestão, tá belezinha. O que é o tumor? O tumor é uma célula que está no lugar errado fazendo a função errada. Basicamente é isso. Então, pergunta, qual é a diferença de um tecido saudável e de um tumor no organismo? É onde ela está e o que ela está fazendo. A resposta é: o tecido saudável está no lugar certo e cumprindo a sua função no organismo, e o tumor não. É isso. O tecido saudável, ele está no lugar certo, cumprindo a função certa no organismo. Se começar a crescer uma célula diferente no órgão e essa célula for disfuncional, você sabe o que isso vira? Tumor. E aí tem benignos e malignos. E dependendo da agressividade daquele tumor, ela consegue comprometer o corpo inteiro. Então eu não estou me referindo a pessoas específicas, é uma analogia. Porque a igreja, ela é um corpo. E cada pessoa é parte desse corpo. E como parte desse corpo, cada pessoa tem uma função no corpo. Eu acho que você vai entender a minha analogia. Então, quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, você é uma parte saudável do corpo. Mas quando você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, isso pode evoluir para um tumor. Entenderam? Então, qual é o custo de nós não termos uma vida espiritual saudável, não crescermos, não amadurecermos, não desempenharmos o papel que Deus determinou para a gente? Um corpo doente. Irmãos, a igreja é um corpo. O corpo, ele nasce, ele cresce e se reproduz. Ou ele nasce, cresce e morre. No caso da igreja, né? Então as igrejas, elas nascem, elas podem crescer de maneira saudável e se reproduzir em outras igrejas, que é o alvo missionário, né? Teremos igrejas em muitos outros lugares. Mas quando a igreja nasce e ela não cresce de maneira saudável, sabe o que acontece? Ela morre. Ela morre. Ela morre. Então o meu papel e o seu papel nessa igreja é muito importante. Porque a diferença de um tumor para um tecido saudável é se ele está no lugar certo fazendo a coisa certa. Se não tiver, vai adoecer o corpo. E é por isso que muitas igrejas morrem. Porque as partes não amadurecem, não crescem, não se desenvolvem de maneira saudável. Qual o preço da imaturidade? A morte do corpo. É questão de tempo. Tem organismos que demoram mais tempo, outros menos tempo, mas o processo de degradação e degeneração, ele vai avançar. Então a sua vida espiritual afeta o corpo todo. É isso que o apóstolo Paulo quer fazer eles pensar. Cristo na cabeça? O texto não falou que Cristo é a cabeça? Nós não crescemos, cada parte encaixada na sua devida medida, né? Posição em Cristo, a fim de que a interação, né? Que ele fala, efetua o seu crescimento, né? Nele todo o corpo, verso 16, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo, amor. Ou seja,
A igreja ela vai crescer de maneira saudável quando cada um cumprir a parte que cabe a ele da parte de Deus, segundo os dons que ele deu a cada um de nós. Quando você deixa de desempenhar o seu papel, você pensa em si mesmo, não quer amadurecer, não quer ser aperfeiçoado, segundo, a palavra de Deus coloca pelos líderes que Deus coloca, você vai adoecer espiritualmente e você leva consigo o corpo. E em alguns momentos a igreja tem que extirpar isso, porque senão ela morre. Só que tem igrejas que não extirpam, e aí o processo é de degeneração contínua, até que a igreja morre. Quem já passou por algumas igrejas aí sabe o que eu estou falando, de ver igrejas morrendo porque o pecado não foi tratado, as pessoas não cresceram e o resultado foi esse. Tem sido desde então e vai continuar a ser, se a gente não mudar a mentalidade. Diante disso, podemos perceber que muitas igrejas estão doentes. Correto? Como anda a saúde da nossa igreja? Como é que anda? Jesus Cristo venceu e por sua vitória nós somos dotados de crentes que são instrumentos de sua graça para o nosso crescimento, amadurecimento e fortalecimento. Por meio de Jesus Cristo nós podemos ter essas coisas. Cedo eu estava falando a respeito do Evangelho hoje, lembra? Da lacuna, como é necessário ter o Evangelho nas nossas vidas hoje. Aqui, de certa forma, nós estamos expandindo esse conceito. Jesus Cristo venceu, por meio da sua vitória, ele triunfou, e por meio do seu triunfo, nós recebemos essas pessoas que são instrumentos da graça de Deus nas nossas vidas, para o nosso crescimento, amadurecimento e fortalecimento. Se Cristo é Senhor, e Ele triunfou, e Ele é Deus, eu deixo essa última pergunta para você: que ídolo está ocupando o lugar de Cristo, esse Cristo vitorioso, no seu coração? Lá na igreja de Éfeso era Diana. No nosso tempo temos vários deuses. Será que tem algum Deus ocupando o lugar de Jesus Cristo no seu coração? Se tem, eu quero dizer para você, Jesus Cristo triunfou. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele venceu. Ele é poderoso. Ele abençoou a sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele pode te libertar. Ele pode te transformar. Ele pode mudar a sua história. Ele pode e tem dado a sua graça para você, para a sua vida. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Quem está ocupando o lugar desse Cristo vitorioso no seu coração?